Olá, nós somos da turma de Cultura e Sociedade da Universidade Católica do Salvador e vamos falar um pouco sobre totalitarismo, concentração de poderes, industrialização da guerra e suas consequências para os povos afetados. O totalitarismo é definido como um regime político no qual uma única pessoa possui o domínio absoluto sobre uma nação, controlando todos os aspectos da vida pública e da vida privada por meio de um governo autoritário. Os regimes totalitários utilizavam-se do terror como arma política para conter e perseguir seus opositores políticos, e a propaganda política era usada de maneira consistente para que a população fosse convencida da necessidade de medidas extremas tomadas por esses regimes. O totalitarismo esteve no auge entre as décadas de 1920 e 1930, com seu surgimento após a Primeira Guerra Mundial e é considerado como um reflexo causado por toda a destruição da guerra. Assim, o autoritarismo começou a ganhar força como solução política para as crises que o mundo enfrentava no pós-guerra, conseguindo adeptos mundo afora. As características básicas do totalitarismo inspiram-se nos três regimes mais marcantes: fascismo, nazismo e stalinismo. Aqui nós temos de forma ilustrada um pouco sobre os regimes totalitários. Contexto: pós-Primeira Guerra, crise econômica, crise social, humilhação internacional. Características: ultranacionalismo, militarismo, anticomunismo, totalitarismo, governo mais religião e propagandas contra os inimigos. Nazismo, arianismo, expansionismo, espaço vital. Fascismo, camisas negras, corporativismo e marcha sobre Roma. Mostrando aqui de forma mais completa, temos também o período entre guerras, o socialismo soviético na União Soviética, os revanchismos europeus, o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Como podemos ver anteriormente, as concentrações de poder estão na mão de um único governante. Pode ser comparado a um rolo compressor que passa por cima da população, e aqueles que se opuserem ao governo totalitário são eliminados. O líder toma as decisões políticas e econômicas conforme a sua vontade. Não é levado em consideração outros discursos, apenas as decisões do mesmo são acatadas. E o poder legislativo e judiciário podem até existir, contudo estão à margem do ditador. Industrialização nas guerras. A industrialização é o processo cujo objetivo principal é substituir o modo de produção para maximizar os lucros através da produção em larga escala. O ferro, o carvão e a energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução Industrial, agora dão lugar aos representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. A industrialização advinda dessa revolução esteve inserida no contexto do imperialismo, no qual os países buscavam por áreas de influência no mundo, onde pudessem vender seus produtos industrializados e obter as matérias-primas necessárias para o sustento de suas indústrias. O clima de tensão, contudo, pairou na Europa, e o aumento das hostilidades entre os países que concorriam por regiões de influência acarretou na Primeira Guerra Mundial. Em caráter inédito, aviões foram utilizados em duelos aéreos, armas químicas acabaram empregadas como fator de dissuasão e tanques apoiaram os exércitos nas grandes batalhas. A herança foi maldita: 8,5 milhões de mortos, 21,1 milhões de feridos, 7,7 milhões de prisioneiros e de desaparecidos e impérios em ruína. O poderio da indústria potencializou a destruição e as baixas no campo de batalha. O Brasil entrou com atraso no processo de industrialização, porém a interrupção dos fluxos de produtos industrializados para o Brasil forçou-o a investir em produção própria. Instalaram-se no Brasil muitas empresas industriais, mas dentre essas indústrias não figurava a indústria de base nem os bens fundamentais capazes de possibilitar a criação de base industrial do país. A industrialização brasileira só se desenvolveu mesmo a partir do governo de Getúlio Vargas, que promoveu a industrialização de base através da criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Houveram diversas consequências da Primeira Guerra Mundial, fato que afetou de forma decisiva o decorrer do século XX. As milhares de mortes foram uma das consequências mais marcantes da guerra, motivo pelo qual ocorreu modificações no mapa europeu e o modo de fazer diplomacia. Dentre as consequências da guerra, tivemos o Tratado de Versalhes, que estabeleceu uma série de punições ao Estado, a ascensão dos Estados Unidos, formação da Liga das Nações, surgimento de novos países e prejuízos socioeconômicos. Os principais povos afetados pela guerra foram os alemães. O povo alemão ficou extremamente humilhado após a consolidação do Tratado de Versalhes, além de ser obrigado a indenizar a Tríplice Entente. Os Estados Unidos, os americanos ficaram mais fortes do que nunca, podendo investir em tecnologia e armamento. Como entraram na guerra já no seu final, o seu território não foi afetado, e eles puderam se concretizar como potência. O Império Austro-Húngaro, Turco-Otomano e a Sérvia se fragmentaram em diversos países. O desemprego aumentou na Europa, os países da Tríplice Aliança estavam tendo dificuldades para receber mantimentos e a economia desses países quebrou.
causando o declínio do eurocentrismo, onde agora a principal potência mundial eram os Estados Unidos da América. E assim chegamos ao fim. Espero que tenha gostado do vídeo e que tenha sido útil. Muito obrigado e até a próxima!